A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos conhecer um povo que só buscava ao Senhor pelo que Ele tinha para oferecer e não pelo que Ele é. Aqui em João 6, 15, nós vamos ver aonde Jesus alimenta a multidão, né? Nós vamos ver uma das multiplicações dos pães. Aí o versículo 1 vai dizer: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Percebe que essa multidão, ela foi atrás de Jesus porque via o que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando os doentes, Jesus estava curando os enfermos, Jesus estava operando muitos milagres, Jesus estava libertando, entendeu? Então, eles começaram a acompanhar Jesus, a seguir Jesus, a ficar perto de Jesus, porque eles viam os milagres. Aí o versículo 3, ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Jesus, ele foi com os seus discípulos para o monte. Percebe que Jesus, ele não chamou ninguém. Ele foi com os seus discípulos e sentou ali no monte junto com os seus discípulos. O versículo 5. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Aqui tem um ponto muito interessante. Aonde Jesus está, você pode ver que a multidão, ela vai atrás. Ela não se afasta. A multidão, ela foi atrás de Jesus aqui no versículo 5. Jesus olhou em volta e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Observe que a presença de Jesus, ela atrai as pessoas. Ela não afasta as pessoas, ela atrai. Aonde a presença de Jesus está, aonde Jesus se manifesta ali com milagres, com renovo, atrai pessoas. As pessoas gostam de estar naquele ambiente. Por quê? Porque tem algo de diferente. E que algo de diferente é esse que está ali naquele ambiente? Jesus. A presença dele é que faz a diferença. Aí, quando Jesus olhou para aquela multidão, Jesus disse para Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Porque Jesus, ele não se preocupava somente em pregar a palavra, em falar do reino dos céus, em falar das grandezas de Deus, em falar do nome. Não, ele não se preocupava somente com isso. Jesus, ele sabia que ele tinha que dar o alimento espiritual, mas ele também sabia que ele tinha que dar o alimento material. Quando você está recebendo o alimento espiritual de Jesus, não se preocupe, porque o alimento material, ele também vai levar até você, ele também vai prover para você. Por quê? Porque você está aceitando o alimento espiritual, e o alimento espiritual não é para alimentar o nosso bem material, por exemplo, casa, carro, dinheiro, nada disso. Alimento espiritual é para nós nos prepararmos para entrarmos nas mansões celestiais. Esse é o alimento espiritual. É tanto que as pregações de Jesus você não vai ver ele te entregando uma casa, um carro, não. Ele vai falar o quê? Arrependei-vos. Vocês têm que se arrepender, vocês têm que se preparar para morar em uma casa que não está aqui. Então, as pessoas recebiam o alimento espiritual, então Jesus se preocupava também em dar o alimento material. E ali ele viu aquela grande multidão e ele viu a necessidade daquela multidão também se alimentar, não somente espiritualmente, mas também materialmente, que é o nosso alimento, o feijão, o arroz, essas coisas, que é a comida para fortalecer, né, a carne, que é o nosso alimento diário.
entendeu? Não estou falando de pecado, eu estou falando do nosso alimento diário, a comida, refeição, o café da manhã, o almoço, a janta. Estou falando de refeição, porque nós precisamos também nos alimentar bem, porque nós nos alimentando bem, nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Aqui, o versículo 6, ele sabia muito bem o que ia fazer. Jesus, ele sabia o que ia fazer. Mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Então, aqui ele estava fazendo um teste com o Filipe, né? Eita, meu Deus. Tá vendo que até os discípulos de Jesus eram aprovados? Aí, eu e você não quer passar pela prova, né? Eu e você não quer passar pelo teste. Tá. Quem somos nós na fila do pão? Nós não é ninguém. Aí, Filipe, o versículo 7, Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Olha só a mentalidade de Filipe. Ele estava diante de quem? De Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que recebeu poder e autoridade no céu, na terra e no inferno. Aí ele estava se preocupando em ter dinheiro para alimentar as pessoas. Porque o que aconteceu aqui? O sobrenatural. Mas infelizmente as pessoas não acreditam nesse sobrenatural que aconteceu. Elas acham que esse sobrenatural aqui só acontece se Jesus estiver materialmente assim do nosso lado. Não. Jesus estava deixando um exemplo aqui de que o sobrenatural também pode acontecer. Isso vai depender de quê? Isso vai depender da nossa fé. Isso vai depender da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu crer no sobrenatural e eu não ter fé para o sobrenatural acontecer. O que ia acontecer aqui era algo sobrenatural, algo entre Deus e Jesus. O versículo 8. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus falou isso mesmo. O que é isso na minha mão? O que é 5 pães e 2 peixes na minha mão? Era isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Que nós sabemos que para Deus nada é impossível. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o quê? Fé. E nesse momento aqui, o único que tinha fé era Jesus. Nem os discípulos tinham fé que aquela multidão pudesse ser alimentada. Aí o versículo 10, Jesus diz: digam a todos que se sentem. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Só tinha 5 pães e 2 peixes e tinha quase 5.000 homens. O que é 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus para quase 5.000 pessoas? É isso que Jesus quer que nós creiamos, que nós acreditamos. Porque ele pode pegar de um pão e alimentar uma multidão. Isso é o quê? Isso é sobrenatural e isso é o impossível. Mas as pessoas deixou de acreditar no impossível e no sobrenatural para acreditar no material. E se nós queremos ir morar com Deus, nós temos que acreditar no sobrenatural. Por quê? Porque Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural, gente. Deus criou o mundo, o universo. Deus criou eu e você. Isso é o quê?
é algo sobrenatural. Não é coisa que um humano tem capacidade para fazer. É algo que um ser muito poderoso tem a capacidade de fazer. E o único ser poderoso que tem a capacidade de fazer isso é o nosso Deus. No versículo 11, em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. Olha só, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, porque muitas das vezes nós recebemos algo da parte de Deus e nós não damos graça. E aqui Jesus estava ensinando o quê? Tudo que vocês pegar de alimento, dê graças ao Senhor. Se vocês adquirir dinheiro para encher a sua geladeira, para encher a sua despensa, dê graças a Deus. Porque é Ele quem está lhes concedendo isso. É Ele quem está lhes concedendo. Então, se é Deus quem está nos concedendo o nosso alimento diário, então nós temos que dar graças ao Senhor. E isso aqui, Jesus estava ensinando aos seus discípulos: tudo que vocês pegarem de alimento, deem graça ao Senhor. Porque a partir do momento que vocês deem graça a Deus, não vai faltar. Porque Jesus deu graças pelo alimento e começou a repartir com a multidão. E em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Jesus e o repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Não faltou. Não faltou para ninguém. Aí o versículo 12, quando já estavam satisfeitos, porque todo mundo se alimentou, ficaram satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Jesus, ele não gosta de desperdício. Deus, ele não gosta de desperdício e também não gosta daqueles que desperdiçam as coisas. Ele não gosta de desperdício. Jesus, ele falou: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Sobrou? Você não vai usar? Ache alguém que está precisando e dê. Você não vai usar? Ache alguém que está precisando e dê. O versículo 13. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou. Ainda 5 pães e 2 peixes. Aí sobrou 12 cestos. Sobrou 12 cestos. Jesus estava falando aqui, quando você recebe um alimento, quando você dá graça a Deus, quando você agradece pelaquilo que você recebeu, não vai faltar. Você vai conseguir, daquilo que você tem, dar para alguém e ainda vai sobrar. Isso é o que? Agradecimento. Mas as pessoas é grata? Não. As pessoas não é grata. Infelizmente, as pessoas não são gratas, elas são ingratas. Elas recebem de Deus, elas sabem que é Deus que dá força, que dá graça. Aí elas recebem de Deus, mas elas não têm a capacidade de agradecer. Elas acham que conseguem as coisas pela força do seu braço. E nós não conseguimos nada nessa terra pela força do nosso braço. Nós só conseguimos algo nessa terra porque o Senhor é quem dá. É Ele quem dá. Se Ele decidir não vou dar mais, aí você passa necessidade. Porque se Ele falar, eu não vou dar mais, eu quero ver o que você vai fazer. Eu não vou dar mais. Porque você não é grato. Você não sabe agradecer. Você não sabe reconhecer que o que você tem é para você repartir. Não é para você
Porque aqui Jesus ele não vendeu. Você pode ver que Jesus não vendeu, ele deu. Mandou todo mundo sentar e deu. Ele não vendeu. Ele deu. Tá sobrando? Jesus ele não vendeu. Nós podemos ver que desse cesto, olha só a continuação aqui. Aí todos que viram isso, ó, os que viram esse milagre de Jesus disseram, só porque viram, viu? Foi só porque viram. De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas só porque viram. Só porque viram. Eles não sentiam que Jesus tinha algo diferente. Eles só viam. Infelizmente, tem pessoas que só acreditam porque vê. Eles não conseguem sentir a presença do Espírito Santo. Não conseguem sentir a presença de Jesus. Não conseguem ouvir a voz de Jesus. Não conseguem. Porque são pessoas, infelizmente, que já estão morrendo espiritualmente. Porque quando não consegue sentir a presença de Jesus, quando não consegue sentir a presença do Espírito Santo, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, infelizmente são pessoas que já estão morrendo espiritualmente. Aí essas pessoas viram que Jesus fez esse milagre. Aí o versículo 15, ó. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força. Eles queriam levar Jesus pelo milagre que Jesus... Aí eles falaram assim, bom, se esse homem fez multiplicar esse alimento aqui, então esse homem tem que ficar na minha casa. Por quê? Para ele multiplicar o alimento. Vocês veem que as pessoas queriam um amuleto, elas não queriam Jesus. Aí elas queriam fazer de Jesus rei, mas Jesus ele não se considerava rei. Então, voltou sozinho para o monte. Elas queriam que Jesus fosse rei delas, mas Jesus não veio aqui nessa terra para ser rei, para se sentar no trono, para ficar dentro de um palácio. Não, Jesus veio aqui para salvar a minha e a tua vida. Então, nós temos que ser gratos ao Senhor. Porque a ingratidão, ela gera consequências. E muitas das vezes são consequências ruins. Não são consequências, geralmente não. Sempre são consequências ruins. A ingratidão, ela gera consequências ruins. Aí quando essas consequências ruins começam a acontecer na nossa vida, a gente quer culpar todo mundo, menos nós mesmos que não fizemos de acordo com o que Deus queria que nós fizéssemos. Então nós temos que ser gratos e reconhecer que Deus e Jesus podem realizar o sobrenatural, mas isso depende da nossa fé. Isso depende da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ficam todos na paz de Jesus. Que Deus vos venha abençoar a todos em nome de Jesus.